Senhor, igreja. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de algo que está no meu coração. Muitas vezes a gente passa por algumas lutas, a gente passa por alguns momentos, umas situações, e a primeira coisa que vem na nossa mente, que vem no nosso coração é o medo. E muitas vezes diante do medo a gente começa a achar que Deus não está conosco, ou que nós temos orado pouco, ou N coisas. E às vezes, passando por algumas situações, às vezes a gente chega num ponto que a gente fala, poxa, o que eu posso fazer? O que dá pra fazer daqui pra frente? Eu sei que Deus tá comigo, mas o que eu faço diante dessa situação? E eu estava questionando a respeito disso essa semana, e Deus me levou a meditar em 2 Crônicas 20:15, e eu até fiquei bem assim, eu falei, poxa, mas o que tem a ver isso? E lá Deus fala que a luta, a nossa luta, é dele. E eu comecei a olhar 2 Crônicas, e eu comecei a ver, e estava Josafá lá, diante, sabe, de todos aqueles homens, aquele exército, e por causa de uma palavra de Deus, aquele homem pegou e reuniu, parou o povo e falou assim, poxa, para tudo, e agora é hora de a gente orar, buscar o Senhor, jejuar, porque essa luta ela não é nossa, essa luta ela é de Deus, porque a partir do momento que nós somos de Deus, que nós ouvimos a palavra de Deus e que nós cumprimos aquilo que Deus falou, que nós caminhamos de acordo com aquilo que Deus falou, que Deus colocou no nosso coração, com a direção que Deus deu, essa luta ela não é nossa. Se nós estamos andando de acordo e no centro da vontade de Deus, a gente pode ficar tranquilo, porque essa luta ela é de Deus, e Deus ele vai surpreender a gente. E eu achei isso, puxa, fantástico, porque eu falei, poxa, isso sempre teve aí na Bíblia, e às vezes a gente passa por situações tão difíceis e a gente fica lutando com todas as nossas forças, quando Deus fala que essa luta é dele, e o nosso papel, e às vezes a gente pega e fala, poxa, mas orar e jejuar é tão pouco quando a gente olha com os olhos da carne, mas se nós pararmos para olhar com os olhos espirituais, essas coisas são grandes, e pode ter certeza que tudo isso que você está fazendo, ele não é em vão, as suas orações elas não são em vão, o jejum não é em vão, porque Deus fala, na palavra dele está escrito ali que Josafá reuniu e todo mundo começou a orar e jejuar. E eu acho que isso está tão propício com os tempos que nós temos vivido. Nós temos vivido tempos de muitas guerras, de muitas lutas, e Deus tem falado muito a respeito de fé. E a fé sem oração, você não tem fé. Se você não parar para orar, se você não parar para jejuar, você não tem fé. A sua fé não cresce, você não exerce a sua fé, ela nunca vai ser aumentada. E a fé é justamente isso, é você estar ali, você ter alguém do seu lado, que muitas vezes quando você falhar na fé, aquela pessoa, ela vai estar ali com você e não vai te deixar falhar na fé. E por isso a importância ali de quando Josafá reuniu todo mundo e colocou todo aquele povo em jejum e oração, ele não fez sozinho, ele não pegou e falou, essa situação eu sei que eu posso fazer sozinho. Não, muitas vezes na nossa caminhada com Deus, na nossa luta, nós vamos precisar de pessoas ao nosso lado, orando e jejuando conosco. E esse é o momento de maior união da igreja, esse é o momento de maior união do corpo de Cristo, porque é o momento que todo mundo para orar e jejuar por um propósito, e todo mundo para ouvir a direção de Deus. Esse é o momento de maior união e maior crescimento no reino dos céus, e esse é o momento que nós estamos vivendo agora. Esse é o momento de nós nos reunirmos, orarmos, jejuarmos e buscarmos andar e caminhar no centro da vontade de Deus. E eu tenho certeza que ainda nesse tempo Deus vai surpreender a gente, e Deus vai fazer muitos milagres no nosso meio. Amém? Fica com Deus!